Você sabe o que é o bem comum? É uma expressão que a igreja usa muito. Certamente você já ouviu falar da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é a proposta da igreja, através do evangelho, para a transformação do mundo. Para que no mundo haja justiça social, para que no mundo haja paz, para que no mundo haja desenvolvimento, para que no mundo cada pessoa possa atingir o desenvolvimento que Deus quer para cada um. A igreja tem todo um tratado de doutrina social da igreja. Os últimos papas, desde lá, né, Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o próprio Francisco, todos eles escreveram encíclicas sobre a doutrina social da igreja. Inclusive, o Vaticano publicou, há uns 10 anos atrás, um compêndio de doutrina social da igreja, um compêndio que ele é grande, ele tem mais ou menos 500 páginas, né? E que poucas pessoas leram. E nós mandamos fazer, inclusive, um resumo. Eu pedi que um professor da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, o professor Paulo César, que é doutor em filosofia, ele fizesse um resumo desse compêndio da igreja, né, desses ensinamentos todos dos papas de doutrina social da igreja. Nesse livro pequeno, mas que você tem aí o essencial. E aí, o ponto central da doutrina social da igreja é a busca do bem comum, ou seja, o bem de todo mundo. Não quer dizer que a igreja quer que todo mundo seja igual, que a gente elimine as classes, como queria o comunismo. Não, não é nada disso. Jesus disse, pobre sempre haverá. Mas o que não pode haver é miserável. A doutrina social da igreja, o bem comum, é que o Estado faça a caridade pública. Por exemplo, o Estado, que arrecada o dinheiro de todo mundo, ele faça o bem comum exatamente privilegiando quem precisa mais. Então, a educação, especialmente para quem não tem recurso para pagar uma escola pública, a saúde gratuita para quem não pode pagar, por exemplo, um plano de saúde, a casa popular, né? Enfim, todas as necessidades também de segurança, de alimentação, é o bem comum. Não é? E aí o catecismo da igreja, na terceira parte dele, da moral católica, fala disso. Aqui, por exemplo, no parágrafo 1924, o catecismo diz assim, o bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada pessoa, né, um de seus membros, atingir de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. Então, o bem comum quer dizer o quê? Dar condição a cada pessoa a desenvolver a sua profissão, a ter o seu trabalho, né? Não ter que viver de esmola, não ter que viver dependendo só, por exemplo, de uma Bolsa Família. Não, mas ele trabalhar, ter sua profissão, ter seu emprego, se desenvolver, faz parte da dignidade da pessoa. Depois o catecismo diz o bem comum comporta 3 elementos essenciais. Primeiro, o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa. Direito da pessoa humana, direito à vida, direito à educação, direito ao trabalho, né? Todos nós concebemos a Carta dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Segundo, ele fala assim, né, a prosperidade ou desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade. Então, trabalhar também para que na sociedade tenha o desenvolvimento dos bens materiais, mas também espirituais, também morais, também éticos, não haver corrupção. Por quê? Porque isso destrói o bem comum. Se há corrupção, o dinheiro é desviado e não chega lá onde devia chegar para os mais fracos, os mais desprovidos. E terceiro, ele coloca aqui o seguinte, a paz e a segurança do grupo e de seus membros. Então, a paz, a segurança, a defesa contra a criminalidade, contra o narcotráfico, contra as drogas que destroem a sociedade. Enfim, a busca do bem comum exige todas essas atividades. Não é uma coisa simples, não. Por isso que a gente tem toda uma doutrina social da igreja.
E o Catecismo ainda diz aqui, veja no parágrafo 1927, cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede uma organização da sociedade internacional. Então o bem comum também exige a defesa da família, porque a família é a base da sociedade, a defesa dos valores da família, né? Também o Catecismo coloca a necessidade de uma ação internacional. Em que sentido? Os países mais ricos ajudarem os países mais pobres. Por exemplo, o Papa Francisco está pedindo neste ano da misericórdia que os países ricos cancelem as dívidas que os países pobres têm com eles. É uma maneira de fazer a caridade internacional. Então tudo isso significa o bem comum. Uma luta para que o ser humano tenha aqui na Terra, né, uma possibilidade de desenvolver os seus talentos, a sua profissão, a sua família, criar seus filhos com dignidade.